Olá, meus amigos. Aqui tá muito frio, por isso que eu estou vestindo todos esses cobertores. Bom, voltei pra gente falar mais sobre o livrinho Mergulho no Hiperespaço, de Moacir Uchoa, e estamos na parte em que ele fala sobre o nível da pesquisa dele. E o terceiro nível da pesquisa. Ele dividiu a pesquisa em 3 níveis. No nível científico, que é a metodologia acadêmica que a gente conhece. O nível avançado, que junta com a parapsicologia. E agora a gente tá a nível esotérico espiritual, gente. É de se achar estranho, né? Esse título. Bom, porém, vamos lá. Vamos entender por que ele fala esotérico espiritual. Como perguntar-se-ia, tratando o problema ufológico em nível científico, haveria razão qualquer e, em consequência, coragem para defender ou sugerir a hipótese de se poder conduzir uma pesquisa dessa natureza em termos do esotérico com implicações espirituais? É evidente que isso não teria sentido aqui se, em capítulo anterior, no lugar próprio, não houvéssemos mostrado como o campo científico parapsicológico poderia levar para além do âmbito do espaço tridimensional a sua própria pesquisa, isto é, a intimidade e as condições da fenomenologia parapsicológica. Se também não houvéssemos justificado a inexorável existência de uma ciência esotérico-espiritual, ciência decorrente, não de precisas demonstrações de faculdades humanas superiores latentes na criatura vulgar e manifestas nitidamente em uma minoria apenas, mas sim a ciência esotérico-espiritual, decorrente do cultivo e exercício normal dessas faculdades, as quais se transformariam então em definidos instrumentos da própria pesquisa. Dissemos que, dessa forma, o hábito da utilização de tais instrumentos, sentidos mais perfeitos, permitiria perceber uma realidade mais sutil, velada pelas limitações dos 5 sentidos normais ao ser humano, e levaria, a experiência o demonstra, a uma correspondente expansão da consciência, benéfica para a apreensão e consequente juízo em nível mais alto sobre o jogo de ações e reações que se passam nos planos energéticos e de matéria de estudos, e de matéria nos campos energéticos e dos campos de matéria em estados mais sutis, ainda não acessíveis ao instrumental de pesquisa disponível pela ciência clássica acadêmica universitária atual. Dissemos, na verdade, como o treinamento de tais faculdades visando ao conhecimento, como resultado de uma pesquisa tocada de amor e dedicação maior à descoberta do ainda não revelado, promoveria, pouco a pouco, condições para que o pensamento racional se tornasse permeado por fluxos inspirativos, intuicionais, resultando, afinal, com o amadurecimento interno, uma verdadeira, nítida e comprovada nova faculdade do ser humano, a intuição. Sim, essa intuição que espontânea, intrínseca, natural, acabou construindo a glória filosófica de um Bergson e que tanto inspirou as geniais aberturas físico-matemáticas de Albert Einstein, se transformaria numa condição, numa virtude, numa faculdade buscada, desenvolvida e passível de ser. Bom, não lembro onde eu parei. Então vamos voltar ao início. Depois eu posso consertar. Bom, dissemos, na verdade, como
o treinamento de tais faculdades, visando ao conhecimento como resultado de uma pesquisa tocada de amor e dedicação maior à descoberta do ainda não revelado, promoveria pouco a pouco condições para que o pensamento racional se tornasse permeado por fluxos inspirativos intuicionais, resultando, afinal, com o amadurecimento interno, uma verdadeira, nítida e comprovada nova faculdade do ser humano, a intuição. Sim, essa intuição que espontânea, intrínseca, natural, acabou construindo a glória filosófica de Bergson e que tanto inspirou as geniais aberturas físico-matemáticas de Albert Einstein, se transformaria numa condição, numa virtude, numa faculdade buscada, desenvolvida e passível de ser aplicada ao conhecimento científico objetivo, servindo a uma consciência mais ampla, bem mais desperta e capaz de melhor conceituar a realidade. Face ao que fica exposto, deixa de ser teórica, fora da realidade, de conteúdo místico, de fantasias ou primárias crendices, a afirmação de que tem sentido e validade numa pesquisa de tão alto nível. É óbvio que jamais se poderá afirmar ser fácil reunir condições próprias para esse fim, particularmente se pensar em termos de grupo, pois o desenvolvimento pessoal, à base de dedicação à causa em princípio, só levará à condição de pesquisa em tão elevado estágio a pessoa dotada de sensibilidade supranormal bem definida, passível de, mediante algumas práticas adequadas, realizar estados de percepção superior, mantida a condição de pleniconsciência, sem a qual não se constituiria ela própria em um investigador, dotado das qualidades perceptivas, mas sem conservar a plena consciência e sem a possibilidade de expandi-la, poderá constituir-se em um instrumento de pesquisa no âmbito parapsicológico avançado, como aliás já definimos, porém não alcançará o nível esotérico espiritual de que tratamos. Já indicamos outro sim, como através do esotérico pode despontar e se realizar, se revigorar e ampliar o espiritual, como um processo evolutivo de se desdobrando basicamente através da vivência, porventura ocorrente, dos valores que constituem o universo moral, cujo substrato de realidade se encontra, como anteriormente dissemos, no sentido da beleza, do amor e da verdade imanente ao ser humano já desperto, conferindo-lhe então uma alta responsabilidade. As experiências de Alexânia, ou Alexânia, como vocês devem falar, não sei, inesperadamente, nessas experiências sentimos-nos penetrando nesse campo esotérico espiritual. Todavia, a bem da verdade, devemos dizer que o campo seguido foi diferente do que ora indicamos, através da sistemática do desenvolvimento das faculdades parapsicológicas, não obstante a presença destas. É que essas faculdades em nós, já um tanto desenvolvidas, estavam prévia e realmente afastadas das pesquisas, pois ao tempo só nos interessava a documentação objetiva material que íamos colhendo. O que observávamos com vários sensitivos ficava registrado normalmente como fatos incidentais, dignos da melhor consideração e justa apreciação naquele conjunto de marcantes eventos da fase áurea da pesquisa, de julho de 1968 a fevereiro de 1969. Áurea no sentido da qualidade, áurea no sentido da quantidade, sendo de notar que extraordinários acontecimentos ainda se deram após aquela data. Falamos em caminho diferente, levando ao esotérico, ou melhor, esotérico espiritual, nos termos que já definimos. Vejamos, pois, o atípico e extraordinário que nos conduziu a essa tônica espiritual. No primeiro dia de visita à fazenda de Alexânia, ou Alexânia, criaram-se circunstâncias tais que nos levaram a estar a 1h30 da manhã, sem qualquer companhia,
na maciça escuridão de uma noite sem lua e com poucas estrelas, em certo ponto, não muito distante da casa residencial, junto a nós surge, de repente, estranho ser e nos diz nitidamente: sou Yogarin. Você tem aqui uma missão: observar, pesquisar, escrever um livro e divulgar. Será protegido por mim. Olhar brilhante, incisivo, vestimenta à forma oriental, usando turbante, sereno em sua fisionomia, de olhos verdes e olhar penetrante. Aquele contato deixou-nos a mais viva impressão. Alucinação que seja, segundo o natural, mas às vezes não tão sábio julgamento dos psicólogos psiquiatras. Essa alucinação se mostrou, podemos dizer, extraordinariamente influente, decisiva mesmo com respeito a essas observações e pesquisas de Alexânia. É que nos deu ela substância de estímulo para pacientemente perseverar, sem nada absolutamente ali ver ou verificar, durante mais de 4 meses de comparecimento àquele local semanalmente, ficando todos nós ao relento naquelas alturas ou encostas longas horas, até quase o amanhecer, algumas vezes com temperatura inferior a 0 grau. Assim se deu de março a fim de julho de 1968, conforme depomos em nosso livro dedicado aos fenômenos de Alexânia. Aquele ser, como dissemos, tinha o nítido aspecto de um oriental e se parecia flagrantemente com o conhecido retrato do mestre Moria da Fraternidade Branca dos Himalaias. E aí, para este pedacinho, ele coloca uma nota, dizendo: este mestre e seu irmão, Kuthumi, depois de se haverem relacionado com o eminente jornalista inglês A.P. Sine, que publicou livros a respeito, prepararam a russo-polonesa Helena Petrovna Blavatsky para lançar a teosofia no mundo ocidental. Bom, sabendo disso, vamos continuar nossa leitura. Então, a partir do referido julho de 1968, com os fenômenos se sucedendo de forma objetiva e extraordinária, fixamos-nos em nossos métodos e critérios que julgávamos e ainda julgamos de caráter científico. Observações por parte de muitos, anotadas as testemunhas e as circunstâncias do fenômeno em que quase sempre se mostrava flagrante uma inteligência, uma vontade em operação. Sucedeu haver uma retração sensível. Os fenômenos praticamente desapareceram, possivelmente para desencorajar os que não valorizavam devidamente. Isso a partir de março de 1969. Em fins de maio, porém, reunidos 4 casais no local da pesquisa habitual, isso sem nenhuma deliberação prévia, por sugestão insistente de um dos presentes, o funcionário da Caixa Econômica Federal, Roberto Beck. Lembramos aquele extraordinário encontro da nossa primeira noite com Yogarin, como foi dito. Passamos então todos a conversar sobre a augusta fraternidade espiritual a qual pertence o mestre, que naquele momento achamos tão parecido com esse ser. E finalizamos invocando o poder de amor universal do seu supremo hierarca, conhecido como Senhor Cristo no Ocidente. Acendeu-se, de repente, uma bela luz branco-azulada, bem próxima ao grupo, 60 a 70 metros de distância no máximo. Esse depoimento, aliás, já o fizemos no livro precedente.
Contudo, podemos acrescentar que ficou dessa experiência, na verdade, a impressão de uma extraordinária e bela vivência esotérico-espiritual, advindo naturalmente uma pergunta que era de todos: por que tal invocação haveria provocado tal resposta? Novas experiências, repetidamente conduzidas, confirmaram tão extraordinário e objetivo fenômeno, com a diferença apenas de que daquela feita, a luz se manteve perto de nós, bem observada durante mais de 30 minutos. Desci até me postar a uns 10 a 15 metros dela, em entendimentos por sinais de lanterna e flashes de luz de ambos os lados, característicos sinais de assentimento tácito. Vemos assim como o esotérico espiritual se insinuou ostensivamente em nossa pesquisa. Aqui agora cabe a indagação. Por que isso aconteceu? Que relação existirá entre esse fenômeno e os seus excelsos seres daquela fraternidade? Os fatos foram então evoluindo até que certa vez, por intermédio de um sensitivo de comprovadíssimas qualidades parapsicológicas, capaz de marcar dia, hora e minuto para certas ocorrências, Adelino Rosa, nos foi dito: essas coisas ocorrem porque muitos dos vossos mestres são também nossos mestres. Pouco a pouco, uma série de fatos da mesma natureza se foi repetindo. Quando procedíamos da mesma forma, então conduzidos a pessoalmente aceitar, participamos nós próprios da pesquisa nesse nível, constituindo-se assim o seguinte quadro: nós, ao mesmo tempo, pesquisador e pesquisado. A forma relativamente segura com que fomos nos desenvolvendo e adequando a esse tipo de pesquisa constituirá o assunto da segunda parte desse trabalho, já então complementada pelo trato do problema do hiperespaço, seus conceitos básicos, como também um breve ensaio sobre a natureza de sua estrutura física ou hiperfísica. Essa segunda parte terminará com uma dissertação telepática, cabendo-nos julgar que, a partir daí, nós e o leitor estaremos em condições de efetuar in abstratum o mergulho no hiperespaço, assunto realmente inacreditável pelo racional científico do sistema atual. Seremos coerentes face à nossa experiência, particularmente frente à inarredável decisão de nos conservarmos autênticos até o fim, quaisquer que sejam as opiniões e julgamentos dos que tiverem a paciência ou intuição maior de lerem com tranquilo respeito sobre coisas em que não acreditam. O esotérico espiritual, sempre presente, constantemente evidenciado nesse mergulho do hiperespaço, revela também extraordinário fascínio no âmbito de tão transcendental pesquisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa parte do livro e da próxima vez vamos para a segunda parte da ciência hiperespacial. Um beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.